Uma outra pergunta que costumam encaminhar para a gente é: qual é o público-alvo do meu livro? Para quem é que esse livro foi escrito? Como ele fala da síndrome da página em branco, ele está direcionado para qualquer pessoa que queira olhar para esse bloqueio, essa trava, essa dificuldade em escrever. Mas o fato é que quando eu fiz a construção desse livro, eu tinha um público bem específico. E eu escrevi bem no início do livro um pouco sobre isso. Eu vou ler para vocês. Então a pergunta é: existe um público específico para o livro Síndrome da Página em Branco? Eu começo dizendo que sim e não. Conscientemente, eu escrevo para mulheres terapeutas, mas outros públicos podem se beneficiar da leitura. Inicialmente, eu não tinha ideia de para quem eu iria escrever esse livro. Eu queria trazer a público textos produzidos pela escrita sistêmica que tratassem de temas profundos, capazes de fazer o leitor refletir sobre si mesmo e sobre a vida. Enquanto escrevia estes textos sistêmicos, surgiu o desejo de consolidar a escrita sistêmica como um método para auxiliar as pessoas a se livrarem dos bloqueios da escrita. A esse bloqueio eu chamei de a síndrome da página em branco. Logo que comecei a fazer a mentoria com o Arnaldo Neto, autor de 3 best-sellers que falam sobre propósito, ele orientou a construir uma persona, isto é, uma identidade geral para os meus leitores. Percebi que a síndrome da página em branco era um fenômeno que eu já conhecia, pois esteve presente na minha vida e na vida de muitos alunos e colegas com quem convivi e convivo nestes 20 anos de docência como professora em nível superior. Claro, nem todos sofriam dessa síndrome, mas sempre havia em cada turma aquele aluno que lamentava ter estudado muito e ainda assim passou por um branco na hora da prova. Havia aquele estudante que se sentia com muita dificuldade para escrever um trabalho. Aliás, entre os pós-graduandos, sou tentada a dizer que mais de 50% deles têm alguma dificuldade na hora de começar a escrever sua dissertação ou tese. Tudo está na cabeça, mas existe algo que impede na hora de passar para o papel. Essa minha experiência acadêmica me dava certeza de que essa ideia desta tal de síndrome da página em branco era verídica. Mas na hora de delinear a persona para quem eu iria escrever, eu percebi que não escrevia para estudantes que tinham brancos, ou para colegas que, como eu, tinham dificuldades de publicar artigos científicos. A minha leitora precisava ter uma identificação comigo. E minha dificuldade com a escrita era de outra forma. Havia em mim um desejo não realizado de escrever um livro. Se a página em branco não era um problema, para mim, por que cargas d'água eu não me permitia realizar esse sonho? Foi então que eu entendi que eu tinha uma página em branco também, e que essa página em branco era esse livro que eu queria escrever, e que algo me impedia de tentar. Ao longo dos estudos de desenvolvimento humano, crescimento espiritual e cursos de neurociência, psicologia, pedagogia sistêmica, constelações familiares e outros, eu pude ver o que estava me travando. Beth Hellinger diz que ver é ser livre. Este ensinamento abarca tudo. E quando pude ver minhas crenças
meus comportamentos repetitivos, minhas dores e meus fantasmas, eu pude me libertar dessa trava. E comecei a escrever, tendo a página em branco como aliada e não como inimiga. Entendi que esse livro pode conversar com milhares de pessoas que sofram deste bloqueio de escrita, qualquer que seja a origem. Todas elas são convidadas à leitura e certamente encontrarão aqui algumas respostas, mas decidi criar um diálogo com uma persona bem específica. Talvez essa persona seja você. Uma mulher, estatura média para alta, na volta dos seus 40 anos de idade, que ao longo de sua vida vem buscando respostas para suas questões existenciais e por meio de conhecimentos e processos terapêuticos, encontrou estas respostas. Ao encontrar essas respostas, ela passou a atuar no campo da ajuda e a mostrar este caminho para outras pessoas. E ela se tornou uma terapeuta. E agora, repleta de sonhos, ela se sentia estimulada a fazer algo que sempre quis, contar sua história para o mundo. Pois ela tinha certeza de que seu processo de evolução poderia auxiliar outras pessoas. Aquilo que essa mulher mais queria era transbordar. Transbordar esse amor e essa transformação para um número maior de pessoas possível. Ela entendeu o significado da palavra servir. Porém, cada vez que ela tenta escrever sua linda história, ela trava. Não gosta daquilo que escrevia, achava bobo, pequeno. Diante dela se materializava a página em branco. Assim, eu terminei entendendo que o meu livro ajudaria mulheres terapeutas a curarem a síndrome da página em branco para que pudessem realizar o seu sonho de escrever um livro sobre seu processo de transformação e assim ajudar muitas pessoas. Exatamente como eu fiz e estou fazendo. A essas mulheres eu dedico esse livro, pois conheço suas dores e desejos. Eu as senti e tenho me desenvolvido para transpô-las. Pois essa mulher buscadora que se encontrou no desenvolvimento humano e decidiu tornar-se uma terapeuta, levando essa mensagem para mais pessoas, também sou eu. A todas as demais leitoras e leitores, eu fortemente encorajo que permitam-se ler este livro. As chaves para desbloquear a escrita são chaves mestras. Elas não abrem apenas as travas da escrita, elas liberam as portas da comunicação. Todo aquele que sente que possui uma mensagem para colocar no mundo, mas se sente bloqueado, deveria ler esse livro. A síndrome da página em branco talvez não seja responsável apenas pelo papel em branco, mas pela própria passagem em branco na vida.